É lançado hoje em São Paulo o livro Primavera do Dragão, a Juventude de Glauber Rocha. A obra do jornalista Nelson Mota traça o perfil do cineasta brasileiro e das obras que o projetaram. A repórter Fernanda Azevedo está no Museu da Imagem e do Som, onde acontece o lançamento e tem outros detalhes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Glauber Rocha participou de uma geração de cineastas que ajudaram a projetar o cinema nacional para o mundo todo. Mas o livro fala de um recorte da juventude do cineasta até os 24 anos. E aqui ao meu lado, Nelson Mota, o escritor. Boa noite. Parabéns pelo lançamento. Por que você escolheu a juventude? Por que esse recorte? Porque primeiro que eu amava o Glauber, eu adorava ele, era um querido amigo, e eu queria mostrar ele na fase da formação da vida dele, como o Glauber Rocha se tornou o Glauber Rocha. Então, uma linda história de um garoto precoce que com 13 anos de idade já tinha programas sobre cinema no rádio, que era cultíssimo, tinha uma liderança incrível e que com 24 anos faz a obra-prima Deus e o Diabo na Terra do Sol e se consagra um dos maiores diretores de cinema do mundo no Festival de Cannes de 64, que era uma espécie de Copa do Mundo do cinema. E o Glauber, com 24 anos, se consagra internacionalmente e ao mesmo tempo que acontece o golpe militar de 64 no Brasil. Então é tudo passado ali nos anos JK, nos anos que antecedem o golpe militar, uma época maravilhosa de florescimento do Brasil, das artes, e também de florescimento do Glauber Rocha, por isso chama Primavera, que é o momento dele florescer, a hora que os artistas estão ali encantados, descobrindo o mundo. Então o leitor vai entender um pouco o panorama histórico e cultural para entender esse brilhantismo da obra dele. Com certeza, vai entender bastante a época, a situação da música, a bossa nova, o cinema novo, tudo isso é dessa época, início dos anos 60, no Brasil, e sobretudo vai ver, né, a audácia criativa do Glauber, a capacidade de liderança dele e sobretudo uma figuraça, uma pessoa incrível, divertidíssima também, de uma loucura muito sã também, e um cara surpreendente, ultra contraditório, que vivia das suas contradições, ou seja, um personagem absolutamente fascinante, mesmo para quem nunca ouviu falar em Glauber Rocha. Inclusive tem um episódio que já foi tema de uma coluna sua, acredito que tenha sido posterior ao recorte do livro, que é o documentário sobre a posse do Sarney, do jovem Sarney em 66, chama Maranhão 66, e é um vídeo que explodiu nas redes sociais, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso é depois, o meu livro termina em 64, mas em 66 o Glauber foi chamado, o Sarney foi eleito pela primeira vez governador do Maranhão. E aí chamou o Glauber para fazer um documentário da posse dele. Claro, o Sarney achou que ia ser aquele documentário chapa branca, baba-ovo ali, provavelmente foi feito com dinheiro público e tudo ali. E o Glauber fez um curta-metragem genial, que é o Sarney num comício falando as mesmas barbaridades que fala hoje, 50 anos depois, falando o Maranhão, o futuro brilhante do Maranhão, só que vai o discurso, enquanto o discurso do Sarney na praça rolando, o Glauber vai botando aquelas imagens de miséria, de desconsolo, de melancolia, de pobreza, de descaso governamental, de todas as pragas do Maranhão, que são as mesmas até hoje. Isso é que é dramático. Um documentário que o preparou para a Terra em Transe, né? Com certeza. Ali o Sarney foi um laboratório do Glauber para fazer o demagogo do Terra em Transe. Certo, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo livro. E hoje ainda aqui no Museu da Imagem e do Som acontece a exibição do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. A lei aí do escritor atender aí e recepcionar seus convidados. Juliana. Obrigada, Fernanda. Boa noite, bom trabalho.